Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mostrar o vídeo, vamos acompanhar juntos a militância. Fizeram a maior covardia, prenderam o presidente Bolsonaro com o Moraes despejando toda a raiva dele na decisão. Só que chamaram um advogado na Globo News e o que ele falou deixou a militância em choque. Você precisa ver isso até o fim. Então já garante o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque essa força é importante demais. A gente também vai ouvir o deputado Sargento Cavalcante falando sobre a anistia, que pode ser pautada nos próximos dias no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. E vamos ver de novo o que disse o advogado entrevistado na Globo News, porque eles não gostaram nada de ouvir que o caso do Bolsonaro pode parar na segunda turma do STF, onde estão Fux, André Mendonça e Nunes Marques, com chance de maioria. Assustou, né? Então bora assistir tudo agora, porque esse vídeo está simplesmente sensacional. Comigo a gente vai conversar agora com o professor de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é o Davi Tangerino. Doutor Davi, muito obrigada pela sua presença aqui na Globo News. Começo perguntando para o senhor a avaliação desse cumprimento de pena histórico, até antes de cravar o ineditismo do dia de hoje. Eu conversei com o historiador Carlos Fico, que é das pessoas que mais entendem de Forças Armadas no Brasil, e ele dizia que, de fato, dentro da regularidade democrática, nunca houve um cumprimento de pena de prisão por tentativa de golpe no Brasil. Boa tarde, Júlia. Você já disse, vocês já estão dizendo, estou acompanhando aqui há um tempo, o fundamental, né? A República Brasileira é instaurada num golpe, seguida de outro golpe, né? E diversos foram as tentativas, os golpes efetuados ao longo do século XX, com uma característica em comum: nunca ninguém foi responsabilizado ou foi prontamente anistiado, e diversos são os episódios em que personagens que participaram e foram impunidos, né? Seja por anistia, seja porque simplesmente nunca foram responsabilizados mesmo, reaparecem depois. Então, Aragarças, personagens de Aragarças que reaparecem no golpe do Estado Novo e que, por sua vez, reaparecem em 64. Né? Então, há um recado institucional aqui muito importante, né, que não vamos mais tolerar esse tipo de investida autoritária no nosso país. Infelizmente, um pouco na linha do que vocês já estavam comentando, esse recado parece ser muito mais firme pelo lado do judiciário que de outras instituições. Se não me engano, havia 6 deputados participantes do 8 de janeiro que nunca foram minimamente incomodados pela comissão de ética. Né? Agora, esse imbróglio aí do Ramagem. Né? Então, é importante que o Congresso Nacional se posicione, então, sobre o valor da democracia. Porque falar sobre democracia é fácil, agora é a hora de ter uma voz mais firme, né, e de fazer coro ao Supremo Tribunal Federal, até para que se mine essa narrativa, essa pseudo-construção de que é um abuso, de que é um ato unilateral do judiciário. É importante que as outras instituições agora abracem o judiciário e mostrem que é uma postura do Estado brasileiro com letra maiúscula. Né? Professor Otávio Guedes, boa tarde, prazer falar com o senhor. Professor, há uma dúvida sobre se caberia ou não embargos infringentes. A defesa do Bolsonaro diz que a decisão do Moraes de decretar ali o trânsito em julgado foi um erro e que mesmo assim eles vão apresentar os embargos infringentes. Na opinião do senhor, quem tem razão? Vai ser uma pergunta difícil. Boa tarde. É uma pergunta difícil pelo seguinte: pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe. Porque eles chegaram à conclusão de que, para caber os infringentes, seriam precisos 2 votos absolutórios, e neste caso só há 1. Né? Só que essa é uma criação a partir de um vácuo do regimento, é uma criação do próprio Supremo Tribunal Federal num caso. O que eu quero dizer com isso? Quem produz o seu regimento interno é o próprio Supremo Tribunal Federal, a partir de uma sessão administrativa. Né? Então, pela jurisprudência atual, não cabe. Eu acho que essa regra processual penal, portanto, que onera os réus, não poderia ter sido criado pela via de jurisprudência. Né? Isso teria que ser feito por uma emenda, e de modo que eu acho que seria importante o tribunal analisar esse recurso, sim, né?
inclusive avaliando a possibilidade de rever a sua posição, né? Então, hoje, como está, de fato, não cabe, o que não impede a defesa de convidar o Supremo, provocar o Supremo a rediscutir o tema, o que é absolutamente válido e é um dever da defesa. Professor Maluf, aqui, gostaria de seguir nesse tema dos recursos, porque a gente sabe, foi falado algumas vezes durante o processo do julgamento, que além dos embargos infringentes, mais para adiante você tem a possibilidade da revisão criminal, caso se crie algum fato novo em relação a esse processo. Eu queria saber, na sua opinião, quais são as chances disso vir a ocorrer, você ter uma discussão que se prolonga no tempo em torno desse processo, inclusive chegando até a eleição de 2026, que provavelmente vai ser a intenção dos bolsonaristas, né? E que tipo de fato novo poderia levar a uma revisão criminal num caso como esse? Para a gente entender bem quais são as chances disso de fato ocorrer. Paulo, obrigado. De novo, uma pergunta complicada, né? Difícil, porque olha só, falando português bem direto, o direito é o que o Supremo Tribunal Federal decidir que é. Então, tudo que a gente está dizendo até aqui, o que está escrito nos livros e tal, pelo desenho constitucional, eles dizem, tá? Num caso normal, né, seria muito difícil que uma revisão, né, uma revisão criminal, que a gente não chama de recurso, porque ela serve para desconstituir o trânsito em julgado, ela é uma ação autônoma, né? Seria muito difícil que uma revisão criminal fosse conhecida e processada logo na sequência da condenação, né? Por quê? Ela não é uma apelação. Ela não é, em tese, um convite para uma reanálise do mérito do caso. É preciso haver algo novo, ou um fato novo, ou uma prova nova desconhecida. E, claro, prestigiando a liberdade, foi se flexibilizando, por exemplo, para quando um tribunal superior muda a compreensão de um tema. Agora compreendeu de maneira mais benéfica. Opa, então eu volto ali onde eu tinha transitado e julgado e dizendo, olha, por isonomia, eu quero rever. O que eu quero dizer com tudo isso? É muito improvável que a curto prazo haja substância para uma revisão nesse caso. Mas nós não podemos ser ingênuos. Pelo regimento, o relator desta revisão criminal será alguém da segunda turma, porque é rotineiro nas previsões regimentais que essa, veja o nome, né, revisão, que quem reveja não tenha participado, não tenha relatado o caso original, né? Isso poderia ser um motivo, inclusive, pelo qual o ministro Fux se mudou da segunda turma, né? Para a segunda turma, melhor dizendo. Então, distribuída uma revisão, hoje nós temos 60% de chance de que o relator seja um dos ministros associados ao bolsonarismo, Fux, Nunes Marques, André Mendonça, né? E, portanto, encontrem ali fundamentos até para a concessão de uma liminar. Não quero fazer uma fala muito longa aqui, mas um dos fundamentos que poderia autorizar isso é que o relator da revisão considerasse os fatos atípicos. E nós já sabemos, ou seja, não criminais, né? E nós já sabemos que essa é a posição do ministro Fux. Então, num caso normal, as chances seriam baixas. Agora, uma revisão ajuizada em breve, que tenha como relator o ministro Luiz Fux, haveria uma probabilidade razoável de uma liminar suspendendo o cumprimento da pena, né? De toda forma, será julgado, ao fim e ao cabo, pelo plenário. Essa é uma competência do pleno. A revisão, desculpe, então eu acho que eu perdi com essa colocação final do senhor, desculpe, doutor Tangerino. A revisão ela é distribuída por um ministro da segunda turma, mas não é julgada na segunda turma, é no plenário. Correto. Ah, tá, correto. Entendi. Tá. Para garantir que o relator da revisão não seja o mesmo da ação principal, mas o órgão julgador é o pleno. Faz sentido, porque eu estava pensando, bom, se for julgado para a segunda turma, eles poderiam ter até maioria, porque você tem o ministro Cássio, o ministro André, o ministro Fux, Gilmar e Toffoli, bom, não dá para saber, mas enfim, poderia ter eventualmente maioria, mas é o plenário que decidiria, lembrando, gente, que o próximo presidente da República pode indicar 3
novos ministros para o STF na eleição que vem. Então, a depender de quem ganhar a eleição, a cara do plenário, que é o que o doutor Tangerino está falando, muda. Então, isso é fundamental. Pegando carona nessa pergunta da Malu, doutor Tangerino, no caso da Lava Jato, por exemplo, que teve uma reviravolta enorme, não precisou nem de revisão criminal, né? Foi uma decisão na contramão do que o STF estava entendendo no pós-Vaza Jato. O senhor consegue colocar as coisas nos seus devidos lugares para a gente entender as diferenças? Então, via de regra, a revisão criminal, essa ação era distribuída, para usar um verbo bem neutro, naquele tribunal em que transitou em julgado. Então, em regra, é no Tribunal de Justiça, né? Porque é o órgão de apelação. Agora, quando se julga ações penais originárias, é o próprio tribunal que julga a revisão. Então, se fosse no STJ, o STJ, no STF, o STF. O ex-presidente Lula, e agora presidente de novo, né, ele foi julgado originariamente por um juiz de primeira instância, o senador Sérgio Moro. Né? Então, eventual revisão criminal não se chegou neste momento, você tem razão, salvo alguma erro meu de leitura regimental, seria julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A diferença, portanto, aqui é que essa ação, desde o primeiro minuto, já foi julgada pelo Supremo, ao contrário do caso do presidente Lula, que chegou no Supremo por via de recurso, por via de habeas corpus. Entendi. Doutor Davi Tangerino, muito bom falar com o senhor. Obrigada. Aqui, que o Hugo Motta ele vem devendo a muita gente e que a época da eleição dele lá na Câmara dos Deputados, eu me lembro muito bem que o próprio Arthur Lira disse, olha, é uma promessa de campanha com o Valdemar Costa Neto e com o Bolsonaro de pautar o PL da anistia. Tirou esse assunto da CCJ, depois não colocou em comissão especial, então era uma promessa de pautar esse assunto. E aí a gente vem comentando isso aqui, né, Felipe, que é uma promessa do Hugo Motta, mas que o Hugo Motta acabou prometendo coisa para todo mundo. Então ele acabou tá equilibrando o pratinho, não sabe muito bem o que fazer. Em conversas com o Hugo Motta, com o senhor, ele fala, vamos pautar anistia, ou ele já cai para um lado de dosimetria da pena? Não, logicamente, você está muito bem. A sua memória cronológica está perfeita dos acordos, das tratativas, como boa jornalista que houve tudo isso, esses compromissos foram assumidos na eleição, e o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu entendo que depois que ele sentou na cadeira, ele se debruçou com a pressão de um governo que também o apoiou, e ele não contava com a pressão externa corporis, que ele nunca assumiu isso para mim, e eu sei, é inerente da função do presidente da Câmara, mas eu tenho convicção que ele deve sofrer uma pressão exacerbada do ministro Alexandre de Moraes. Nós não estamos mais tratando a democracia brasileira com normalidade. Há um ministro, isso tristemente virou praxe de vários ministros, não só de um, de qualquer votação que diz respeito a matérias inerentes ao Supremo Tribunal Federal, eles exercem suas pressões a parlamentares, em especial nos presidentes das duas casas, não é só no presidente Hugo Motta. Isso, para mim, deveria ser fruto de várias denúncias de jornalistas, como vocês fazem aqui no Metrópolis, mas de toda a imprensa nacional. Não é normal isso numa democracia, que um poder interfira no outro, como vem acontecendo no Brasil. Em especial, a figura do ministro Alexandre de Moraes faz isso reiteradas vezes, mandando mensagem no WhatsApp. A gente vê o que acontece, que eu estou falando aqui, a gente vê pressão nos presidentes da casa via mensagem no WhatsApp. É assim que funciona. Isso, para mim, é antirrepublicano. Mas a República Brasileira, lamentavelmente, começou a conviver isso como se isso fosse muito comum e natural. O que não é. Quero deixar bem claro. A Constituição estabelece 3 poderes harmônicos e interdependentes entre si. Não se pode, quando o legislador, a figura do poder legislativo, está trabalhando e legislando, o poder judiciário comece a fazer esse tipo de pressão externa corporis. Assim, quando está lá o judiciário fazendo e exercendo seu trabalho, não compete a nós irmos lá falar, tem que julgar desse jeito, tá errado. Isso não é republicano. Então a gente precisa fazer esse tipo de denúncia, e vocês aqui do Metrópolis dão sempre espaço para a gente falar disso que está acontecendo. Então acho que o presidente Hugo Motta, sim,
teve seus compromissos, é um homem que cumpre toda a sua palavra, tem se dedicado ao máximo a se empenhar, a se esmerar para isso, mas existem pressões. A cadeira de presidente da Câmara não é uma cadeira fácil de sentar nela e exercer com excelência seu trabalho. Felipe, deixa eu colocar você na nossa conversa. Vamos lá, sua pergunta para o líder. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Felipe. Estar contigo aqui no Metrópole. A minha pergunta faz o seguinte sentido, né? Quando você pega, por exemplo, o PL da anistia, né, apesar do PL ser um partido grande e ter apoio de vários deputados em relação ao PL da anistia, ele não encontra respaldo em todos os líderes partidários. E não encontra respaldo mesmo no Senado Federal e mesmo no STF. Eu concordo com a sua crítica ao STF, né, mas é fato que o STF é o gargalo institucional do Brasil e, de certa forma, ele deve se debruçar sobre a legalidade e constitucionalidade do PL da anistia. Vou nem entrar no mérito se é legal ou ilegal, se é constitucional ou inconstitucional, mas é fato que certamente chegará no Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta é, já que a política é arte do possível, por que o PL, junto com outros líderes partidários, não apoiam o PL da dosimetria no primeiro momento e continua com a luta para o PL da anistia? A gente sabe que pode vir depois do outro, né? Você não precisa escolher um 100% depois de aprovar o PL da dosimetria. Dá para você continuar a luta de vocês diária, inconstante, mas vamos buscar o possível, vamos buscar o consenso mais próximo da realidade. Felipe, primeiro, parabéns pela sua pergunta. Eu acho que, além de jornalista, você seria um bom político pela sua capacidade de buscar e construir consenso, que é a arte da política, é justamente essa que você acaba de definir. Tá feito aqui o convite, tá? Pela sua capacidade, sua pergunta me permite até essa liberdade, lógico, de descontrair, mas te respondendo com muito respeito. Dizendo o seguinte, nós entendemos que cabe à Câmara dos Deputados, constitucionalmente, o papel de votar a anistia. Isso é o que preconiza a Constituição. Eu até entendo quando você verbaliza a frase dita num vídeo pelo então ex-presidente Michel Temer numa reunião com Paulinho da Força sobre dosimetria. Dosimetria é uma palavra errada, dita inicialmente pelo Michel Temer, que acabou virando uma palavra comum, inclusive no meio da imprensa, que não existe, não é prerrogativa do parlamento fazer dosimetria. Quem faz dosimetria é o Poder Judiciário. O que nos cabe é reduzir as penas, que é o que o Paulinho da Força, me parece que até hoje não apresentou seu texto, e nós que estamos na política sabemos, e aí é o que me deixa um pouco irritado, é que o texto do Paulinho da Força é alinhado com os ministros do STF. Para mim é mais um atentado à República, ao sistema republicano. Ora, ele é o parlamentar, o texto tem que vir dele, mas não todos nós sabemos. E o Paulinho é uma pessoa, um colega que eu convivo com muita particularidade, de que ele teve que sentar, literalmente, entre aspas, e pedir a bênção do STF para o texto. Isso não é correto com a República. Isso não é assim que se faz legislação. Então, as minhas denúncias e as minhas insatisfações são com esse comportamento não republicano que parece que virou normal. É quando você fala, é papel do Supremo ser o guardião da Constituição, quando ele for acionado para isso. Mas não, o Supremo, no seu ativismo hoje, ele não espera ser acionado. Aliás, é só ver as declarações de vários ministros do STF, inclusive do Procurador-Geral da República, que é outro que está no ativismo judicial, já dizendo, antes da gente votar a lei, que a lei é inconstitucional. Ora, ele não conhece nem o texto, nem sabe o que é o texto, e já vem falar que é inconstitucional. Isso mostra que, escancara o ativismo de alguns ministros do STF e agora também com a chancela do Procurador-Geral da República, a quem tem alguma estima pessoal, só que no mundo jurídico ele ultimamente anda apagando tudo que a gente aprende em qualquer universidade de direito no Brasil. Nós estamos em um momento totalmente estranho, para não dizer outros, para não adjetivar pior, num ponto de vista jurídico no Brasil. É vergonhoso esse tipo de comportamento com o Poder Legislativo. Então, assim, ninguém acionou, nós não temos a lei da anistia ou da redução de penas, que é o caso, e ele já vem, fala, se votar anistia é inconstitucional. Então tem que rasgar o artigo constitucional que diz
que é prerrogativa do Congresso Nacional votar anistia. Mas nós estamos aqui, acho que a sua sugestão, inclusive, é uma sugestão que faz parte da política, em não podendo anistia. Mas o que eu sempre defendi junto ao presidente Hugo Mota é o seguinte, já votamos a urgência. Paute o projeto do deputado Marcelo Crivella, que tem urgência. O Paulinho apresenta um substitutivo, nós apresentaremos um destaque de preferência. Se a gente não tiver voto para o destaque de preferência, restam-nos duas alternativas. Ou ficar com o texto do deputado Marcelo Crivella, que é a urgência, do mérito que foi votado, ou aprovar o texto do Paulinho da Força, que seria uma redução das penas. Esse é o processo legislativo natural. E nós não estamos nos negando, mas nós não queremos nos abdicar do direito regimental que nós temos de apresentar um destaque de preferência pela anistia, e aí o plenário é soberano. Se decide pela maioria. Cada deputado bota a sua digital e manifesta livremente a sua opinião sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. É isso que eu defendo, republicanamente, democraticamente, a soberania do plenário da Câmara dos Deputados para decidir sobre uma matéria que hoje toda a mídia nacional, inclusive vocês aqui do Metrópole, só se fala nisso. E a gente tem que virar essa página. Para ganhar anistia ou para perder, tem que virar pauta. Para ganhar a redução de penas ou para perder, tem que vir a pauta. É só isso que se pede. Eu acho que não é demais. E eu estou neste pedido desde 1º de fevereiro, quando assumi a liderança do PL, até hoje. E a gente não destrava essa pauta do Brasil, porque a pressão externa do STF para que não venha a pauta em cima do presidente Hugo Mota, que não tem culpa dessa circunstância. Ele é o presidente, tem a institucionalidade da sua cadeira para conversar com os outros poderes, é normal isso do presidente da Câmara, não estou condenando ele por isso, mas acho não normal, totalmente atípico e anormal, essa pressão exacerbada dos ministros do STF em cima da figura do presidente das casas. Mas, líder, até quando vocês estão dispostos a esperar por esse texto do Paulinho da Força? Até quando vocês estão dispostos a esperar para que esse assunto seja pautado na Câmara dos Deputados? Bom, a cronologia já te responde. Nós, quando voltamos, depois das primeiras restrições que impuseram ao ex-presidente Bolsonaro, as medidas restritivas de tornozeleira, nós ocupamos as duas casas como resposta da nossa indignação por estarem postergando, não é, a votação da anistia. Mas, lamentavelmente, desocupamos pelo respeito que a gente tem às figuras dos dois presidentes. Até agora nada. Para nós já deveria ser votado ontem, anteontem, há meses atrás. Nossa paciência já esgotou uma vez e poderá esgotar em qualquer outro momento. Nós não suportamos mais. Nós somos cobrados e com todo direito pelas famílias, e famílias de pessoas que estão presas há mais de 2 anos, injustamente, que não quebraram uma cadeira, que não entraram em prédios públicos, que estão condenadas e presas em regime fechado inocentemente. Essas famílias nos cobram. Nós devemos satisfação a essas pessoas, muitos delas eleitores de membros da nossa bancada ou de deputados até do centro. Então, a gente precisa ter responsabilidade e nós estamos, sim, de verdade, no nosso limite. Nós não suportamos mais e, para completar a cereja do bolo, pegar o maior líder da direita, um presidente que nunca roubou R$1, revirar a vida dele tudo que é jeito, nunca roubou R$1, não se tem uma prova contra o presidente Bolsonaro, um inocente, e agora também colocam em regime fechado numa prisão preventiva antes de terminar o seu julgamento. Isso é a cereja do bolo deste problema todo que o Brasil vive, desde esse pseudo-golpe que nunca aconteceu, porque se tivesse existido o golpe, a gente não estava aqui talvez nem com Metrópolis aberta, porque quando se vem golpe, vem restrições, vem censura, vem tudo. Não existiu o golpe, o presidente eleito está aí governando, ou na verdade desgovernando, porque é um desgoverno total, é um desastre o governo do presidente Lula, vide a roubalheira dos aposentados, o que está acontecendo. Então, nós precisamos, sim, virar essa página da anistia e nós estamos no nosso limite, Luiz. A militância da Globo está em festa com a prisão do Bolsonaro, fazendo campanha atrás de campanha para empurrar essa narrativa para o país inteiro. Mas enquanto eles comemoram, o jogo verdadeiro está rolando nos bastidores. O STF já carimbou a condenação e agora o Alexandre de Moraes não mexe mais um dedo nesse processo. A bola passou oficialmente para a defesa do presidente.
É aqui que entra o plano dos advogados. A próxima etapa é preparar os recursos que podem levar o caso para a segunda turma do STF, justamente onde estão Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Um ambiente bem mais favorável para buscar revisão e liminar. Essa possibilidade é a cereja do bolo e explica por que tanta gente do outro lado ficou tão incomodada com a análise jurídica que saiu na TV. Não é teoria, é estratégia jurídica real em cima do regimento. No campo político, o deputado Sargento Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, vem batendo firme na tecla da anistia para os condenados do 8 de janeiro. E o momento nunca foi tão sensível. O presidente da Câmara, Hugo Mota, entrou em rota de colisão com o governo Lula e com o líder do PT, Lindbergh Farias. Enquanto no Senado, o presidente Davi Alcolumbre também se desentende com o Planalto. Esse clima de crise nas duas casas cria um terreno perfeito para a pauta da anistia voltar com força. E se entrar na votação da Câmara, a avaliação é clara. Votos para aprovar já existem. A briga pesada mesmo vai ser no Senado. Por isso, essa discussão precisa ser espalhada. Não é só sobre um processo, é sobre o futuro político de quem milhões de brasileiros consideram inocente. Então, se você está aqui até agora, deixa o like, comenta o que você pensa e manda esse vídeo para mais gente. A pressão psicológica, a prisão, a tentativa de destruir a imagem de um cara que muita gente vê como honesto, tudo isso acaba moendo qualquer ser humano por dentro. É justamente por isso que o apoio da população de bem, trabalhadora, que acredita no Estado de Direito, faz toda a diferença nessa hora. No fim das contas, ele merece se depender da militância da direita organizada, da atuação dos advogados e da pressão política no Congresso. Essa história ainda não acabou. A mesma notícia que você vê nos outros lugares, mas aqui com análise, contexto e leitura de bastidor do nosso jeito. Mesma notícia dos outros, mas de um jeito só nosso.